Pessoal, eu fui brindado com a honra de anunciar o próximo palestrante. É um cara que eu admiro muito, é um cara que sabe tudo de CSS, e ontem eu disse uma coisa para ele que eu quero tornar pública hoje. Eu disse para ele o seguinte: se a evolução fosse ao contrário, se a gente nascesse velho e depois fosse encolhendo, ficando mais jovem, eu, quando fosse mais jovem, queria ser como você. Bernardo e Luna. Obrigado, mestre. Vai lá. Eu também gostaria de ser o seu. Bom, enquanto meu ser anunciado pelo Major e ter como holding o Zeno. Bom, eu trouxe meu avô para... Não pode ficar em casa sozinho. Trouxe ele para assistir. Bom, bom dia. Tudo bem com os senhores? Alguém quer Red Bull? Deixa eu beber só para o patrocinador. Como o FET não pôde vir, chamaram o outro FET. Eu sei que é uma conferência de JavaScript, mas eu até achei interessante hoje ser abordado sobre performance em JavaScript, ontem ser abordado sobre testes e muitas outras coisas. E falei, vou falar uma coisa que não tem nada a ver com JavaScript, até porque eu não ia, né? Eu ia chegar aqui para... Então eu vou falar sobre uma coisa que eu considero muito importante, que é a CSS, mas na questão de performance. É como você consegue vincular com o JavaScript e HTML para poder fazer coisas muito bacanas, mas que funcionem num tempo aceitável e com uma boa performance. Espero que vocês gostem. Se não gostarem também... Brincadeira. Eu queria só fazer uma pergunta antes, só que eu vou fazer ao contrário. Olha como é que eu sou inteligente. Eu vou fazer como se fosse um azarão. Então eu queria pedir para todo mundo, por favor, levantar a mão. De começo, sem perguntar nada. Por favor, levante a mão. Todo mundo, todo mundo. Isso, bonito. Você também de vermelho, por favor. Obrigado. Abaixa a mão agora quem não trabalha com performance em JavaScript, por não considerar importante ou porque não tem prazo para isso. Obrigado. Agora eu quero que... Nossa. Acabou já, brincadeira. Agora eu quero que abaixe a mão quem trabalha com JavaScript e não trabalha com CSS. Subiram mãos. Gente, não pode. É para baixar. É para baixar a mão. Beleza. Agora eu quero saber o seguinte. Quem dessas pessoas que estão com a mão levantadas atuam de alguma forma pensando em performance quando estão escrevendo o CSS de vocês? Tá, obrigado, gente. Valeu, até... Não, então vou tentar explicar um pouquinho como funciona essa questão de performance. Primeiro, eu sou esse bonitão, a 30 quilos mais enxuto. Eu trabalho hoje em dia numa empresa chamada Melt. Nós somos uma DSP, que é uma Demand Side Platform, que a gente trabalha com online media, compra de mídia em tempo real. Fica em São Paulo. Eu estou há um ano morando em São Paulo, embora eu seja carioca, e acredito que vocês percebam por causa do sotaque e por causa da beleza. E lá eu sou o diretor criativo dessa empresa e a gente trabalha fazendo uma espécie de leilão virtual para compra de mídia. Nós somos a primeira da América Latina e quem quiser saber um pouco mais sobre isso é só entrar no site, porque eu não tenho muita paciência para explicar. E o site é bem legal, a gente lançou um site novo, está bem bonitinho. Depois, se alguém quiser dar uma olhada e achar erros e me mandar para poder consertar, eu aceito também as dicas. Eu vou falar basicamente, tem uma frase de um cara muito grandioso, assim, que eu fico
muito feliz sempre que eu cito essa pessoa, que ele fala que é verdade. Desenvolvedores não sabem CSS. Desculpa. Vocês não sabem CSS. Só que tem um outro, eu fico até às vezes meio emocionado, que ele fala assim, que designers também não sabem CSS. É uma verdade. Quantos designers tem aqui? Levantem a mão, direita. Não, brincadeira, qualquer mão. Beleza, 5. Valeu. Por que a gente não sabe CSS? Nem esse cara sabe CSS. Essa é uma frase também de um cara muito... poderia falar uma palestra só falando dessa pessoa. Por que acontece isso? Porque CSS é muito fácil. Essa é a realidade. A gente não dá devida atenção para CSS porque é muito fácil. O CSS ele funciona da seguinte forma. Esse cara aí consegue fazer CSS. Não assim, né? Talvez assim. Obrigado, pode ir. Esse cara sabe fazer CSS. CSS ele funciona da seguinte forma. A gente vai fazendo. Se der errado, a gente muda. E se der errado, a gente muda de novo. E a gente vai tentando, tentando, e tentando, e tentando, e tentando, e tentando, e tentando. E uma hora funciona, cara. E se não funciona, a gente volta no HTML e muda o HTML. Eu acho que a gente transforma o que deveria ser um style sheet, a gente transforma no famoso style sheet. Aí eu pergunto para vocês, e agora? Ele usou a minha, eu tinha que usar uma foto dele, né, gente? Bem que a minha eu tô mais bonito, mais apresentável. Eu vou mostrar para vocês 3 abordagens que acho que ajudam muito na hora de você pensar em CSS. A primeira delas é a performance. A segunda dela é a modularização. Estilo é diferente de estrutura. E a última é a mágica. Meu cachorro sabe fazer isso. Eu vou mostrar essas 3 abordagens. Vamos começar primeiro pela performance. Quando a gente pensa em performance, a gente pensa numa coisa chamada Key Selector, que é exatamente o seletor-chave da nossa expressão em CSS. E eu garanto para vocês que a maioria dos casos nós não ligamos para isso. Como funciona o Key Selector? Quando a gente tem uma expressão como essa que está aí no vídeo, vocês estão conseguindo ler bem? Ah, que bom. Features, div, spam, acredito que todo mundo deve querer ver alguma coisa parecida quem faz algum site. Qual é o nosso Key Selector? Essa é a pergunta que responde a outra pergunta. Eu posso fazer essa pergunta para o Léo Balter e já responde, obrigado. Direita. Então, quando a gente pensa na expressão, a gente sempre vai ligar para o último item, porque é da direita para a esquerda. Logo, o IMG é ele que vai ditar o que o browser vai procurar primeiro e ele vai fazendo assim, voltando até o teu primeiro item. Só que a gente escreve pensando sempre ao contrário. Ou seja, uma bobeira faz a gente fazer o nosso processador perder muito tempo com isso. Vamos exemplificar, acredito que todo mundo deve usar essa expressão, né? Olha o que acontece. O browser fica triste, xoxo, tudo acontecendo ao lado, o browser fica lá, pensando, e pensando. Por quê? Vamos voltar aqui, ó. Quantos A's devem ter no HTML? Muitos, cara. Imagina, vamos pegar a Globo.com da vida. Devem ter na Globo.com. Imagina isso. Então ele fica assim, ó. Tudo acontecendo, tudo acontecendo. Pode ver que tá todo mundo feliz, todo mundo conversando aí, tá. É triste, né? Ele vê isso. Ele vai pegar todos os A's da sua expressão. E depois ele vai para todos os LIs da sua expressão. E assim ele vai para todos os L's. E assim ele vai para todos os navs. Olha quanto de trabalho está dando para um browser à toa. Não está te trazendo nada de volta. Assim, tem uma coisa de um pensador, um filósofo muito famoso, que ele fala isso, não adianta você perder tempo discutindo sobre classe e ID. É claro que classe é muito importante quando você pensa em modularização. ID não. ID você não pode reutilizar por motivos óbvios. Mas em questão de performance, é uma coisa muito significante você perder tempo discutindo isso. Porque existem coisas muito mais importantes que você deveria pensar. Acredito que quando você tem uma expressão dessa, nav, UL ali, A, você poderia simplesmente abreviar isso aqui para isso.
Concordam comigo? Concordam comigo? Obrigado. Eu fico carente, gente, tem que falar comigo. Então eu já tirei 2 itens aqui que eu já tirei a procura do meu navegador. E se eu fizer isso aqui? Se eu qualificar o meu seletor, eu não estou facilitando, ou seja, ele não vai procurar todos os AIs. Ele vai procurar o A que tiver essa classe. Mas por que eu vou qualificar? Para que eu preciso disso aqui? Eu só preciso da classe. Isso aqui é a mesma coisa, redundância. E é uma redundância negativa. Ou seja, eu tenho isso aqui. Para que eu tenho a nave se a semântica da minha classe já faz sentido? Usa a sua classe. Isso resume totalmente o trabalho de performance em questão de expressão. Outra situação, muito usada, seja ID, seja classe, seja usando a própria tag do HTML5, isso não é o mais importante. O importante é que você pode mudar isso. Todo mundo acredita que usa isso, concorda? Alguém não usa? Alguma coisa parecida? Ninguém respondeu porque ninguém usa, né? Beleza. Então, assim, primeira coisa que eu falo, segunda coisa, na verdade, não qualifique o seletor. Nunca atribua uma classe a um seletor, a uma tag, porque você está prendendo o seu HTML. Outras tecnologias vão entrar e você não vai conseguir trazer. Outras tecnologias, quando eu falo, se você tem um projeto em XHTML e você vai transformar para HTML5, você vai ter que mudar todo o seu CSS. Se você está trabalhando com classes, você vai precisar mudar o CSS? Não. Se você está trabalhando com .NET, a gente sabe que é difícil. Se você está trabalhando com Java, é tão difícil também quanto. Se você está trabalhando com um mau desenvolvedor ou programador, é pior ainda. Ou com um designer que, na verdade, tipo, 20. Qualificar, você vai estar sempre prendendo o seu HTML. Por motivos óbvios. Então, nunca qualifique. Nunca qualifique. Coloque sua classe. Sem medo de ser feliz. E aí você consegue abreviar isso aqui para isso aqui. Só que isso aqui ainda pode melhorar. Só que aí é uma mudança de paradigma. Todo mundo coloca o ponto logo, por exemplo, no H1. Certo? Beleza. É muito mais fácil, né? Porque eu controlo o H1 e o A. Essa é a mudança de paradigma. A gente poderia simplesmente colocar o ponto logo no A. Para que eu vou estilizar o H1? O H1 geralmente só é estilizado, eu acredito que funcione com vocês, quando ele precisa estar do lado, você precisa botar o float left, alguma coisa do tipo, para poder botar o menu ou alguma tela de login. Fora isso, o H1 ele não tem nenhuma utilidade. Então eu pergunto, por que o ponto logo fica no H1? Porque a gente aprendeu assim. E aí quando você pensa em performance, você tem que desaprender, você tem que pensar de uma outra forma. É de fato uma mudança de paradigma. Tá? Evite utilizar um seletor universal. Eu sei que é muito fofo, é muito sexy. Meu Deus, uma terceira palavra que eu adoro, mágico. O seletor universal é mágico, ele funciona para tudo. É que nem imagem e ação. Né? Todos jogam, sabe? Tem o asteriscozinho. Ele funciona para qualquer coisa. Só que o seletor universal, ele diz para o browser que ele vai procurar todas, vou até falar mais alto para dar mais impacto, todas as tags que existem no seu site. Todos. E isso é um problema. Então, ou seja, a partir do momento que você está utilizando um asterisco no seu CSS, você está atrapalhando totalmente o seu browser, porque ele vai procurar todas as classes para depois saber o que ele vai utilizar. Então, quando eu falo para não usar, inclusive inclui seletores universais invisíveis, como esse que está aqui. A partir do momento que eu estou trabalhando só com um atributo, né, com a expressão do conchete, na verdade está faltando ali um seletor. Isso aqui não é um seletor. Isso aqui é um comportamento do seletor, é um atributo. Cadê o seletor? Ele está invisível, ele está aqui, ó. E esse que é uma outra coisa, o erro também que todo mundo comete. É você sempre estar pensando em estilizar e não no browser. Ou seja, é muito fácil a gente pensar em JavaScript e em performance, porque você está de fato, você está parando para fazer aquela função. Só que quando você está fazendo CSS, a tua função na verdade é estilizar, e aí você esquece essa questão de performance. Então, quando você junta tudo, de fato você tem um projeto pica voando, quando a gente fala no Rio de Janeiro. Então não usem seletores, não usem. Não usem porque não é legal, ele vai atrapalhar a vida de vocês. Tá tranquilo? Outra coisa também que muita gente eu sei que usa é o import. É o famoso import. Gente, não usem, por favor. É claro que se vocês estiverem usando um pré-processador, vocês sabem que o import do pré-processador,
ele quando gera, ele gera um único arquivo, porque ele compila tudo num CSS só. Ok, mas se não for assim, não usa. Tá? Eles vão atrapalhar de fato seu código, por quê? Porque o teu CSS vai buscar um para buscar outro, vai travar e vai demorar o tempo de carregamento. Tá bom? Obrigado. Os próprios Steve Saunders, que o Davidson falou, ele que levanta essa bandeira. Muita gente levanta, mas ele acho que é talvez a voz mais expressiva que levanta essa bandeira de não usar o import. Isso é uma coisa também, é outra mudança de paradigma. É a terceira mudança de paradigma quando você pensa em performance. É muito fácil a gente pensar em CSS3, todo mundo quer usar. Agora tem o CSS4, que tem seletores. Cara, de deixar... se eu tivesse pelo, eu estaria arrepiado. Essa foi muito nojento, né? Pior ainda se eu tivesse. O problema dos seletores CSS3 é que os browsers eles estão trabalhando muito forte para renderizar as mágicas de CSS3. Só que os browsers não estão conseguindo ainda, estão fazendo funcionar, mas eles não estão conseguindo fazer isso numa velocidade muito rápida. Ou seja, a performance é totalmente abalada quando você utiliza seletores CSS3. Se você está fazendo um site estático, dê preferência a utilizar a classe chamada Ultima, ou Last, ou se você gostar de grid, você pode usar o famoso Alpha e Ômega, como você preferir. Mas dê preferência a fazer isso, porque você vai estar trabalhando com classes. E aí você consegue ir direto naquele atributo, fazendo o browser pensar menos. Se você usa o Last Child, First Child e blá, 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 NTH, eu acho lindo esse nome, que não, parece que não dá pra gente entender o que significa, embora seja fácil, mas enfim. Que a gente pode usar o odd, o even e tal. É interessante pra caramba pra gente. Só que saiba que ele prejudica a performance. Você sabendo isso, você vai conseguir fazer um teste, um custo-benefício, ou até fazer um teste AB para saber se vale a pena ou não. Vale lembrar também que se você utilizar classes como Ultima em primeira e Ômega Alpha, você estará prendendo o teu HTML, por motivos óbvios. Então vale a pena você sempre pensar nisso. Como eu falei, o problema é que a gente nunca pensa em performance, a gente só pensa em estilizar. Tem esse texto em inglês, como não vou dar trabalho para vocês, eu já boto em português, do David, que ele fala que é exatamente isso, é que eles não devem ser usados. Ele critica essa questão dos seletores pela questão da performance. Mas vale a pena dizer que, se você ou o teu negócio precisa disso, faça. Faça porque vale a pena. Faça porque vai te dar um retorno bacana. Não só de performance, mas como talvez de economia de gasto de eletricidade de servidor, como economia de banda, como economia de mobile, de acessos. E para quem conhece de e-commerce sabe que velocidade agrega em compras. Então, enfim, é bom você saber isso. É bom você saber como funciona. Uma outra coisa muito interessante falando de CSS3 é que eu jurava de pé junto, meu avô está de prova, que eu falava que o linear gradiente, o degradê em CSS3, era a coisa que mais tomava do browser. Porque é uma mágica aquilo, gente. Não é coisa de Deus, não. Como é que o negócio consegue fazer um degradê só com código? Nem o Paintbrush faz isso. Já para, é interessante. E aí você descobre que não. Que o border radius é muito mais custoso para performance. Então, é interessante você saber isso também. Não são só os seletores. São os truques que você utiliza. O que eu falo com isso? Se o teu projeto não faz sentido ter bordas arredondadas, não use. Se o teu projeto precisa ter bordas arredondadas, vai conversar com o teu designer, ou aqueles 5 que estão aí, e fala, pô, meu camarada, meu anjo, olha só, eu sei que você gosta de curva, tudo bem, mas o carinha falou que não é legal. E, de fato, faz uma mudança muito grande. Não, claro que compensa. Eu, particularmente, tô cagando. Eu vou usar arredondado, que eu acho que dá uma coisa uma leveza no projeto. E até porque eu faço bolinhas. Mas é legal você saber como funciona também essa questão de performance. Eu acho legal você saber se você vai usar ou não. Aí vai depender do cada projeto. E existe esse projeto chamado CSS Perf Test, que ele faz? Ele é exatamente um gerador de testes para CSS. E aí você consegue testar performance de atributos e várias coisas. Para quem gosta muito de mexer, sabe? Não acredito naquele viadinho que tá falando lá e tal, vou procurar. Não tem problema.
Abre, testa, que vocês vão ver que, de fato, é bem interessante como você pode testar. Tem vários, tá? Tem vários testes, muitos, não é difícil achar. E quando a gente fala de performance, não adianta a gente falar isso da boca para fora, mas como funciona uma performance? A gente tem que abordar duas palavrinhas mágicas, chamadas reflow e repaint. Reflow e repaint é como o browser entende o carregamento da sua página. Tem um videozinho, vamos ver se ele aparece, esse vídeo. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Vocês estão conseguindo enxergar esses quadrinhos? Não, né? Eu vou mostrar assim mesmo. Estão vendo agora? Ou não? Ótimo. Isso é como ele carrega o browser. Ele vai pegando todos os seletores, coloca, e depois ele vai mudando as heranças, já que o CSS é em cascata, e ele vai voltando, fazendo 360, e novamente regulando, adaptando esses projetos. Isso é o famoso reflow e o repaint, num projeto só. Tá? Esse, no caso, é o Wikipedia, desculpa, tem uma grande diferença, que é como ele funciona. Então, vale a pena você saber como o browser renderiza. Existem alguns plugins que fazem isso, tá? Para Firefox, eu acredito também para o Chrome. Uma dica muito boa quando você pensa em reflow e repaint, que é como o browser renderiza o seu site, é você pensar em imagem. Olha que coisa legal, assim. Quem usa largura e altura para definir o tamanho da imagem no HTML? Nossa, tanta mais gente do que você respondeu no primeiro. Vocês sabiam que ao fazer isso, você perde toda a chance de você fazer o teu site ser responsivo? Concordam comigo? Ou não? Renderiza mais rápido. Essa é uma vantagem muito boa. Pelo CSS você pode fazer isso. Pelo CSS você pode dizer qual é a altura e qual é a largura da sua imagem. E é isso que é o essencial. Cuidado de colocar largura e altura no HTML. Você está engessando o teu layout. Lembra quando você fez aquele curso de informática, que a gente não pode pronunciar o nome, que custava R$50, que você ia de bicicleta e depois tomava um todinho depois do colégio? Então, quando você ia para esse curso, você aprendeu que HTML era uma coisa e CSS era outra. Lembra quando você assistiu o blog lá do Maljor? Então, antes de ficar com a cara nova? Exatamente. Você aprende que você precisa de um CSS para você manipular vários HTMLs. E se um dia você for mudar o visual, você vai no arquivo só. Se você coloca largura e altura no HTML, já era, cara. Só que a gente não pensa nisso, porque a gente está preocupado em estilizar a página. Esse é o problema. A gente está muito preocupado com o que a gente está fazendo e esquece as coisas mais óbvias. A gente se engana. É que nem usar grid. É que nem usar grid. A gente bota aquele grid 912. Ah, não, funciona, porque dá maior coisa no legal, flexível, etc. Cara, você está colocando quantas colunas está no teu HTML. Se um dia for mudar o layout, você vai ter que mudar no HTML. Você está indo contra toda a questão. Agora, você é contra grid? Não. Eu sou contra você usar uma coisa sem saber que você está ferrando o teu código. E aí, quando você manipula qualquer coisa no seu código, seja imagem, seja div, você está, na verdade, fazendo o browser repensar o seu código. Se você faz uma ação, que você clica, ele muda, dá uma margem top, o elemento pula, faz qualquer coisa, cambalhota, explode, você está fazendo o teu browser carregar todos os objetos que estão em volta daquela div. Então, uma dica para vocês também, muito simples, é, quando você for manipular um objeto, uma posição, alguma coisa, dê preferência a fazê-lo usando position. Porque se você faz com position, você tira, como a gente sabe, o position absolute, ele leva o teu elemento uma camada para frente. Olha a expressão teatro, né? Você tá aqui. Uma camada à frente. E o que acontece? Os que estão atrás não impactam, não são impactados, na verdade. Então essa é uma vantagem quando você trabalha com position absolute. Você tira aquele elemento daquela dimensão e você leva ele para uma terceira dimensão, que é o Z. E aí você pode manipulá-lo durante a página, que o reflow do browser vai ser só nesse elemento. Muita gente usa margem porque não sabe disso, porque está pensando só no visual. Então também é uma dica muito bacana para quem está focado em performance. Aprofundar no reflow e repaint é um assunto bem demorado e eu acho que também é muito cansativo. E tem um post muito legal do Alisson, que é um grande amigo, que ele dá explica um pouco mais sobre isso, com mais exemplos e com mais estudos. Quem quiser pode acessar depois. Esse é um post no Tableless. E tem um outro cara assim, que eu também respeito muito. Até falei com ele mais cedo para me dar uma motivação para a palestra. Que ele fala isso, assim, que cuidado. Assim, a performance, ela é muito boa e funciona, você consegue fazer coisas maravilhosas. Mas cuidado, você tem que ter bom senso.
Em alguns projetos não faz sentido você perder tempo fazendo um monte de coisa de performance. Em alguns projetos não faz sentido você colocar não use asterisco. Tenha bom senso. Bom senso, de fato, é uma coisa muito importante. E vamos para a segunda coisa. Modularização. Quando pensa em modularização, a gente sempre tem que pensar em reutilização. Eu vou dar esse pequeno exemplo aqui de um wireframe que eu fiz, que eu estou pegando blocos. Então, reparem nesses últimos blocos que estão aqui embaixo. Últimos produtos, melhores produtos. Então, eu vou codificá-los. Concordam comigo? Eu tenho um paddingzinho para o bloco não encostar no outro. Ali, ó. Uma borda. Certo? Tá bonitinho, tá? Obrigado. Foi o que fiz. E aí, a gente vai fazer o outro bloco. Concordam comigo? Certo? Eles não são iguais? Olha aqui, ó. Últimos pedidos, últimos produtos, não são iguais? Eu estou atribuindo ao texto, que no caso, que é o que o bloco significa. Então, vai ficar assim. E se eu tiver outros blocos? E se eu internacionalizar o meu projeto? E se? E se? Olha quantas besteiras podem acontecer no meu código e quantas vírgulas eu vou utilizar nas minhas expressões. Para isso, a gente tem que pensar em nunca vincular uma classe ao texto, ao conteúdo. A gente tem que vincular a função. Então, pensando em função, é a mesma coisa a reciclagem. Reutilizar, reduzir e reciclar. Isso é modularização. Chama de box. Não é muito mais simples? Não é muito mais simples? Depois você entra no Facebook, entram em alguns outros lugares que eu não vou falar porque são empresas brasileiras, vai ficar meio chato eu falar mal, tem pessoa que tem que falar rápido para ninguém entender. E vê como é que é o código deles. Vê se por acaso as classes estão modularizadas. Não estão. Estão focados no quê? Ou no estilo ou no texto. Tudo o contrário do que eu estou falando hoje. Então, se por acaso um dia vocês forem trabalhar nessas grandes empresas, lembra do Bernazinho aqui e faz coisa mais bem feita. Quando você faz isso, você consegue reutilizar em qualquer lugar. Com qualquer texto, com qualquer estilo, com qualquer ambiente do seu site. Porque você está criando um código genérico, mas com uma expressão semântica que você consegue aplicar em qualquer lugar que tenha que ter um bloco. Eu até comento isso, não está, eu acho que virtualizado na palestra, mas eu sempre cito isso, que é quando eu comecei a fazer CSS muito sim para aplicativos, eu sempre chamava de botão, quando era botão. Era ponto botão. E aí eu comecei a fazer muito projeto para fora, assim, para a Austrália, para a Europa, para os Estados Unidos e tal. Eu falei, cara, eu tenho que começar a escrever em inglês, né? Porque depois alguém pega o projeto para entender muito melhor, fica melhor documentado. E eu comecei a chamar de button. Falei, sou chique demais, agora que falo button. E aí um dia eu tive uma excelente ideia, cara. Se eu usar BTN, tá feito. Eu já economizei algumas letras. Aí eu falei, cara, por que eu estou usando BTN? Já que BT quer dizer a mesma coisa que BTN. Eu ainda ganho um N. Até que um dia que eu radicalei, falei, agora eu só boto B. Botão para mim hoje em dia é B. Header, H. Pronto, simples assim. Então é bacana, desde que você tenha uma documentação muito boa, que você crie arquivos de documentação e você tenha uma equipe que esteja concordando com seus padrões, façam padrões. Padrões são as melhores coisas do mundo. Eu adoro viver com tudo padronizado. Vale a pena e, de fato, a equipe vai ter uma agilidade de codificação muito maior. Tá? E assim a gente criou o Formi, como o Zeno mostrou. Essa coisa maravilhosa que nós criamos um dia que Deus olhou para mim e falou, tá bom, cara, eu te respeito. Deixa eu te contar uma história rápida sobre o Formi, para não perder muito tempo. Eu trabalhava na Petrobras. Eu fiquei 2 anos trabalhando na Petrobras. Eu liderava a equipe de front-end lá, na maior gerência de lá. Tem até alguns amigos que estão aí. E a gente, quando eu entrei lá, eu percebi que a gente trabalhava em torno com 12 projetos. Tá? Nós atendíamos em torno de uns 40 e poucos programadores .NET. Sim. Nós atendíamos. E dávamos suporte a IE6. Mas as coisas mudaram. Continuou .NET, mas agora não é mais IE6, IE7. E o que acontece? A gente precisava trabalhar muitos projetos e eu percebia que a gente estava sempre desenvolvendo as mesmas páginas. Porque se você pensar em sistema, gente, se não é edição, é visualização. E criação é igual a edição. Ou é tabela, ou é formulário. Isso é um sistema. Claro que a tabela pode acabar sendo uma lista, mas de qualquer forma, lá era formulário.
Área, formulário e tabela. E o que nós fizemos? Eu percebi que a gente podia automatizar isso. Por que a gente não cria um framework nosso de formulário? Já que tabela é uma coisa muito mais simples, já tinha criado. A gente conseguiria agilizar muito o processo. Só que teve uma coisa que foi muito mais importante para isso. Assim que eu entrei na Petrobras, eu não tinha acesso ao Visual Studio. Ou seja, eu não podia trabalhar. Aí eu tinha que fazer o quê? Nada. Aí eu fiquei rabiscando como é que eu poderia criar. Pensei em grids, pensei em várias coisas, utilizando 960 flexível, utilizamos formas da gente conseguir fazer um input. O input tanto faz, a gente brasileiro, a gente fala input. É verdade, a gente fala label, mas fala input. Acho lindo isso. E o que acontece? Eu consegui criar um formulário muito bacana com a ajuda das pessoas que estavam lá, na equipe na época, e criamos um projeto que funcionou muito bem lá dentro. E a gente pensou, cara, a gente pode ajudar outras pessoas, cara. A gente pode mudar o mundo, cara. Sabe, a gente pode, nós somos a esperança. Nós somos o futuro da nação. E criamos o Formi. Esse site foi criado em 3 horas. A gente criou o Formi em 1 semana. A gente lançou e a gente apareceu nos sites mais famosos do mundo. Embora a gente não tenha ganhado nada com isso. A gente apareceu nos sites mais famosos do mundo. Foi muito legal a repercussão. Até hoje eu recebo os e-mails da China, da Índia, da Suíça, da Polônia, do nosso querido amigo Maika. Enfim, de vários lugares. O Formi foi muito legal. E ele é um projeto totalmente modularizado. O Formi, ele na verdade, tem uma página de padrões que você pode aplicar em seu projeto e você pode customizar. Mensagens de erro, atenção, informação, sucesso, grids flexíveis, ou seja, ele já é responsivo, você consegue colocar em qualquer container que ele vai se adaptar. Isso é uma coisa muito importante para a gente. Eu já usei, isso já tem alguns anos, eu usei já aquele box sizing, aquele que você deve conhecer, que você consegue mudar o box model do seu projeto, ou seja, o padding e o border não impacta na largura final do input. Então a gente conseguiu usar muita coisa legal, muita coisa bacana. É claro que ainda tem muito bug, tem muita coisa para a gente resolver, mas já é uma mão na roda. Tá? O bacana mesmo, que eu acho muito legal quando eu falo de modularização e cito Formi, é sobre essa questão. Eu não sei se vocês vão conseguindo ver, mas o exemplo das mensagens, eu tenho aqui, ó, form message, tá? Então, ou seja, eu estou usando uma palavra que tem a ver com a função, a mensagem, e eu digo o que ela significa de função, tá? E eu estou dizendo coisas dela na estrutura, o structure, e aqui eu estou falando style, ou seja, a estrutura está totalmente desassociada do estilo. O que acontece com isso? Se eu dou para um caboclo que não sabe mexer no estilo, o que ele vai fazer? Vai quebrar o meu style, mas não quebra o meu projeto. Isso faz a diferença no projeto. Quando você faz uma coisa defensiva, você protege o teu projeto. Pode ficar feio, não tem problema. Tem gente que é feia e eu não estou falando nada. O importante é não quebrar a estrutura, é não prejudicar a funcionalidade, a usabilidade. A gente aprende muito isso. Quando a gente fala aquela questão que todo estilo funciona em mesmo browser, não precisa. O importante é entregar o conteúdo. Já viram isso em milhões de palestras na vida de vocês. Ainda vão ver muito mais. Isso é importante. Protege o conteúdo. O legal do Formi, cara, é que a gente conseguiu ajudar tanta gente que a gente já tem hoje em dia mais de 30 mil downloads do Formi. Em projetos, em todas as empresas que vocês podem imaginar, no Brasil e fora do Brasil. Recebi meias vezes de empresas, cara, muito grandes lá fora. Eles falam, a gente está usando o teu Formi, pode? Eu falei, porra, lógico, só botei no site. Lógico, não tem que pagar nada, não tem que nem botar e-mail para poder mandar spam. Fica tranquilo. Então é muito gostoso, assim, gostoso é uma palavra legal. É muito gostoso, eu fico maravilhado também é outra palavra boa. Eu fico maravilhado em ver um projeto com ambições tão pequenas, mudar o mundo, terem já 30 mil downloads e poder ajudar as pessoas a agilizarem a codificação. Está no GitHub, quem quiser fazer contribuições, fica à vontade. Quem não quiser também, fica à vontade. O legal de trabalhar com modularização é que você pode focar no código. Você não precisa ficar preocupado com estilo ou com estrutura. Você foca em um. Focar no código é a coisa mais importante atualmente. Então, ela está fazendo meio fat family, né? Está com o pescoço meio torto, mas, enfim. Eu não tenho como falar de modularização para vocês sem citar as palavras mais pops quando a gente fala de modularização. São elas. Dry CSS. Don't repeat your CSS. Alguém sabe o que isso significa? Eu mostro para vocês.
O Dry CSS ele apresenta um código modularizado. É fantástico. É fantástica a forma de modularização dele. É muito bacana. E ele pode ser integrado, segundo o próprio autor, qualquer outro nome. Ou CSS, qualquer coisa que você quiser. Ele funciona. Porque ele é muito fácil e muito modularizado. O problema dele é que ele é vinculado ao estilo. Como assim? Cor azul. Lembra? 96, 98, quando a gente fazia isso? Não, né? 2001, 2003, 2005. Cor azul, cor vermelha, título grande. Cara, título grande é que nem quando você cria aquele arquivo HTML que você fala assim, novo arquivo, sabe? Designer faz muito isso. Novo layout, nova home. Nova home. Você fala nova home número 2. Agora sim! Eu tinha um amigo que fez um projeto, Marcelo Manso, que aí eles resolveram do nada fazer um botão muito grande. E a classe era, maior botão do mundo. Eu achei isso excelente, cara. E o Dry CSS, ele é assim. Ele é vinculado ao estilo, as classes são vinculadas ao estilo que ele vai empregar no objeto. Eu sou muito contra isso. Eu acho que eles acreditam também que essas pensagens também seriam. Essa é a minha opinião, tá? Minha opinião. Pode, eu assino se quiser. Outra coisa, cara, ele é vinculado ao ID, cara. Sabe o que quer dizer isso? Quando ele começa a fazer uma tematização, ou seja, em cima de um estilo já um pouco maior, um grupo de estilos, a primeira coisa que ele coloca é um ID. Então, assim, tema azul é com ID. E aí depois, cor azul, título azul, sei lá o que azul, grande azul, é tudo com classes. What the fuck? Não faz sentido. Cara, já aprendeu que não tem por que usar ID uma coisa que não quer dizer conteúdo. E muito mais vinculado a um estilo. Se eu quiser botar o azul em outro lugar na mesma página, eu não posso. Imagina um portal. É bem complicado. Bem complicado. E o último, não só contente de pegar esse grupo de estilo e colocar dentro do ID, coloca letra maiúscula. Porque ele fala que facilita ver no Firebug. Não estou falando que é ruim. Estou apresentando só os, né? Temos outro. Esse, particularmente, eu gosto muito mais. Eu, particularmente, sou um defensor do CSS, embora o nome dele seja muito ruim. Ele, para mim, é um conceito. Ele, de fato, ele prega a separação máxima de estrutura e estilo, que é basicamente o que eu faço no Formi. Para quem nunca viu, ele é basicamente o que eu faço no Formi. É você separar, de fato, o que é estrutura e o que é estilo. Facilita muito para todos os projetos. Principalmente para projetos que têm customização, tematização, WordPress, por exemplo, que é muito comum. Portais, intranet de um sistema que tem subdivisões, vamos dizer assim. Então, de fato, ele ajuda muito. O problema dele é que ele é muito difícil de explicar. Eu queria ver como é que é tácito em inglês, cara. Quem tiver, depois me conta, porque eu falei, cara, eu queria ver como é que a pessoa vai falar isso. É muito difícil você falar sobre o CSS. É muito difícil explicar para uma equipe de front como aplicar o CSS. O Object-Oriented CSS, ele é muito difícil de explicar porque ele não tem nada palpável, não tem nada que você pode chegar e rabiscar. É isso. Não. Você tem que criar. Ele é um conceito de modularização. Então, de fato, ele é um pouco mais difícil de se explicar. E, por fim, existe um framework com o mesmo nome, que é o que as pessoas conhecem e falam mal. Aí você procura na internet e você acha que o conceito é ruim, porque é o framework. Não é. Tá? Então, existe uma separação. Eu acho que o nome é ruim, por isso que dá todos os problemas. E aí nós temos um que tem um nome mais legal, o famoso SMAX. O SMAX, ele é uma estrutura muito mais focada para aplicativos de larga escala. A gente tem um exemplo que ele separa em diversos grupos de estilos, como o que é a estrutura do seu projeto, o famoso CSS Reset, os estados. O estado é como se fosse o JavaScript. Você tem assim, sei lá o que, isActive. Então aquilo que está ativo é um state. Aí você coloca num grupo separado, que aí você pode dizer o que está ativo, o que está aberto, o que está fechado, o que está desabilitado, todos os comportamentos ali. Isso ajuda muito na hora de utilização. O tema também é muito legal se você vai trabalhar com customização, senão você pode tirar esse último módulo do SMAX. E nós temos o layout, que é onde você vai colocar todo o estilo do seu projeto. O estilo não o estilo, na verdade, os containers do seu projeto. Então o SMAX ele tem essa postura muito bacana. O problema do SMAX, para mim, é que ele é muito engessado. A estrutura escrita dele é uma proposta muito engessada.
eu acho que atrapalha muito para você adaptar para o seu projeto. Pode ser um bom ponto de partida, pode ser um bom Kickstarter, mas eu não sei se é você pegar ele e você copiar exatamente como está escrito no livro. Que aí vem para o último item. Ele é fechado. Para você aprender os Macs, ou você compra o livro, ou você faz um workshop. Eu não sei quanto vocês, mas eu tenho um pouco de receio com coisas fechadas desse jeito. Eu acho que se não está aberto, eu fico um pouco preocupado, porque como e aí? Viver uma atualização depois. Como é que eu vou aprender? Eu vou ter que comprar outro livro? A segunda edição? Eu acho estranho, mas aí fica a cargo de vocês. Mas em falar de estranho, nós temos o último. Quem já conhece o Ben aqui? Levanta a mão. Tanta gente. Obrigado. Valeu. Se eu tivesse um livro, eu te dava um livro, porque você foi o único que levantou a mão. Mentira, não preciso te dar nada. O Ben, eu acho ele muito estranho. Esse que é o bom de ser carioca, falar estranho. Você pode ver que ele quase não tem coisa boa. Ele tem modos independentes? Tem. Bacana. Ele pode ser muito produtivo se você é pica voando das galáxias criado em cativeiro. Mas não é... É muito difícil de usar, gente. É muito complicado. Quando você pensa em usar, não é você na tua casinha no fim de semana fazendo um freela. É você colocar numa empresa, é você colocar numa equipe de 5 pessoas. Eu já estou há alguns anos já liderando equipes e, cara, quando você pensa em uma tecnologia, não é só você pegar e botar no seu computador. Não é isso que é front-end, não é isso que é tecnologia. É você colocar isso numa equipe e a tua equipe trabalha confortável. A tua equipe abraçar a ideia. Porque senão você não é um líder, você é um ditador, cara. Então é muito fácil a gente ser novo. Ah, não, porque, cara, eu estou usando essa parada. É mais ou menos o que o Zeno falou. Cara, você pode usar qualquer coisa que você quiser. Agora, quando você está numa empresa, você tem uma responsabilidade um pouco maior, a coisa muda um pouco de figura. Você tem que testar para colocar na tua equipe, para criar um piloto, para ver se funciona. As pessoas têm que abraçar a ideia. Ou seja, não é tão fácil como parece. E o Ben, ele é muito complexo de usar. Olha outra coisa estranha. Olha a nomenclatura do Ben. Menu. Tudo bem. 2 underlines. 2 underscore. Para que 2? Não já funciona. Item. Tudo bem, menu item. Faz sentido. Underline de novo. State. E está explicando que é state current. Mas se você tem uma curva de aprendizado, e a gente sabe disso, designers, current quer dizer que é o que está ativo no momento. Cara, para que eu preciso botar state e repetir state em todos os lugares? Eu já vou saber que o current quer dizer state. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que falta um pouco de criar o seu framework. Ou utilizar uma técnica. O que eu sugiro para vocês é, estudem todas. E criem a de vocês. Criem de vocês. Eu estou pensando em criar o Bernard Bootstrap. Só que eu não posso dizer o que é strap que eu vou fazer no meu. Os homens devem conhecer. Eu faço uma página, depois eu mostro para vocês. Assim. Outra coisa muito bacana, que é muito importante para a modularização, é quando a gente pensa em LESS e SAS. Hoje em dia, quem trabalha com pré-compilador de novo, porque o Zeno levantou, mas como eu estava de costas, eu não consegui ver todo mundo, eu falo mais rápido para poupar tempo. Vai, levanta a mão. 20 pessoas. Tem mais gente lá atrás. 30 pessoas. 31. Beleza. Eu trabalho com LESS, porque eu gosto do LESS App que tem no Mac. Eu acho muito legal. O Compass já não gosto tanto. Mas eu estou pensando em talvez testar num próximo projeto, novamente para poder ver como o Compass vai me lidar com os sprites. Até então, os sprites eu não estou utilizando com pré-compilador. Então vale a pena testar. E eu acho que vale a pena você estar sempre se testando. A primeira vez que eu testei o LESS, eu não gostei. Eu odiava a ideia de ter um pré-compilador, um compilador no client. Não faz sentido nenhum, cara. Se o cara desabilitar ou tiver algum problema no JavaScript, já era. Já quebrou tudo, cara. É complicado, é complicado. Só que eu descobri que você pode compilar o LESS no seu próprio computador. E aí meu mundo mudou. Sabe? Quando aparece assim. Então, aí eu falei, cara, legal, vou tentar usar o LESS. E eu uso o LESS no app que a gente fez lá na Melt, a empresa que eu trabalho. Umas dicas para vocês de como utilizar o LESS para coisas modularizadas. Tem aí algumas expressões que eu utilizo para tematização, como cor. Por que você não pode botar cor? Por que você não pode dizer que uma variável é a cor de ênfase? Por que você não pode dizer que uma variável é a cor de link? E a cor, talvez, de hover? Isso é muito fácil, gente.
Isso ajuda muito. Porque na hora de uma customização de cores, você muda essas variáveis. Essa é a facilidade de usar um compilador. Essa é a facilidade de usar variáveis. Você consegue mudar todo um projeto com poucas ações. Então, é bom para expandir um pouco a visão sobre isso. Outra ideia, espaçamentos. Pensando que o seu designer é bom e ele não utiliza muitos espaçamentos diferentes, e quando você faz um aplicativo, geralmente você não passa de 5 espaçamentos, quiçá 4, 3. Por que você não pode criar variáveis e repetir em todos os lugares? É uma coisa a se pensar, e se estudar, e tentar colocar um projeto de vocês. Vai diminuir muito espaço. E por fim, efeitos. Vocês podem pegar os efeitos e também colocar dentro de um contexto de variáveis. Isso agrega muito para o projeto de vocês. Um exemplo de como você pode combinar o less com modularização. Olha o exemplo aí do box. Ali, ó, padding, espaçamento 1, margem, espaçamento 2, repito, espaçamento 2. Border, usa uma cor 1, alguma cor específica que eu marquei, cor 2. Isso é modularização integrado com pré-processadores. Tá? Vale a pena estudar sobre isso, vale a pena tentar fazer alguns testes e ver como vocês conseguem melhorar a otimização e a flexibilização do projeto de vocês. Mas cuidado com o CSS, que eu chamo que esse contexto, esse conceito de modularização, porque se você errar um pouco, você faz o seu projeto e por água abaixo. É muito fácil você colocar o CSS no seu projeto. O difícil é você manter, porque você começa a abrir exceções e daqui a pouco as exceções são maiores do que a sua organização. Então você precisa ser muito organizado e muito metódico. Tá? Para você ser metódico, você precisa documentar o seu código. Cria sempre um arquivo de padrão. Ou a gente chama de bootstrap, ou nome que vocês quiserem. Né? Que é exatamente um HTML com todos os padrões das suas páginas. Grid, botão, todos os tipos de botão, todos os tipos de formulário, todos os tipos de títulos, todos os tipos de texto, lista. Isso é o ideal e é essencial para um projeto, principalmente para um aplicativo. Então façam isso, criem esse arquivo. Outra coisa, se o teu arquivo funciona, o teu botão funciona num arquivo separado, ele vai funcionar em qualquer lugar no teu site. Aí você aprende a trabalhar sem herança, que é outra coisa muito importante para a modularização. E por fim, sempre que em classes focadas em função. Nunca focados em estilo ou no conteúdo. Isso é muito errado. Porque eu acho que é óbvio isso que é errado. Só que, novamente, a gente está sempre focado no visual e esquece as coisas óbvias. E vamos para o último, que é a parte mais legal, mágica. Brinque mais, gente. As pessoas às vezes são muito estressadas. Sabe? A gente fica tão focado, não porque tem que funcionar, porque está dando erro. Cara, a internet foi criada para ser divertida. Na verdade não foi criada no militarismo, mas vamos pensar que ela... Alguém se divertiu nessa história. Vamos pensar que ela foi criada para ser divertida. Cara, vamos divertir mais, vamos ousar um pouco mais, vamos brincar um pouco mais na internet. Vamos parar de ser haters, de ser flamers, de brigar com as pessoas, de querer ofender, de querer criticar. Cara, poxa, vamos fazer a coisa mais legal, vamos nos unir, cara. Nós estamos 900 e poucas pessoas aqui. Vamos parar de achar que quem faz HTML e CSS é muito ruim, porque não faz JavaScript. Ou vamos parar de achar que aquele cara que faz JavaScript é muito ruim, porque não sabe Java. Ou vamos parar de achar que aquele cara que tem .NET... Não, vamos... É engraçado, viu? Entendeu? Eu não ofendi, mas eu brinquei. Essa que é a questão. E o CSS é a mesma coisa. Eu apresentei coisas que são um pouco mais complexas, talvez, ou não, dependendo do skill de cada um, mas são coisas diferentes, que você não vê no dia a dia. Só por isso, não deixe de brincar. Não deixe de brincar com o CSS, fazer coisas diferentes, fazer coisas ousadas, porque é isso que vale a pena. Lembra que o CSS, ele tem várias facetas, ele tem muitas formas de aplicação, ele tem muitas brincadeiras para se fazer no CSS. Olha o que o Zeno mostrou hoje, cara, de variável CSS4. Ele fez isso numa noite antes da apresentação que ele ia fazer, em 2 horas, que ele falou, cara, tem que fazer. Ele fez um vídeo. Assim, ele não tirou uma semana para fazer. Por quê? Porque ele estava se divertindo. E é isso que a gente tem que fazer. Vamos nos divertir mais. Eu não sei, eu vou até aproveitar o momento que eu lembrei agora. Eu não sei onde está, quem, por favor, o responsável do Loop Infinito, que puder levantar a mão. Eles criaram, cara, a roda da fortuna, não foi? Do Silvio Santos. Cara, isso é CSS HTML, cara. Vai ficar... Cara, isso. Esse é o espírito. Cara, é isso que é divertido. É isso que eles fazem lá fora. Vamos fazer isso um pouco mais, vamos brincar mais. Não tenho medo de brincar com o CSS. Se der errado, fecha. Cara, a coisa mais divertida é quando o Maljó cria aqueles desafios, cara.
fazer alvo, fazer o que ele fazia muito antigamente e voltou a fazer ano passado. Não, foi ano passado. É isso. É para poder a gente treinar, mas é um treinar de forma divertida. Não é um treinar o teu patrão, ó, aprende até semana que vem, senão tá demitido. Eu faço isso com as minhas pessoas comigo. Mas eu não sei dessas pessoas. Um exemplo para vocês. Tem um bugzinho, mas é legal. Todo mundo consegue fazer um dashboard. Todo mundo consegue fazer uma caixa de resultados de porcentagem. Mas ninguém pode pensar que isso pode ser criativo. Que você pode fazer alguma coisa assim. Não assim, porque não funcionou. Mas é porque... agora sim. Por que a gente não pode fazer uma coisa desse jeito? Normalmente é com o Hover que funciona, mas eu botei com clique para facilitar. Você pode dizer que o dinheiro do cara está acabando. E aí, quando está acabando, o cara passa o mouse no negócio, já tem um botão para cada um upgrade. Cara, isso é sexy demais. Um botão rosa, então, cara. Isso é lindo. Sejam criativos com o que vocês estão fazendo. Apresenta de uma forma diferente. Tem um desse, igualzinho, se não me engano, no site do Ego. Aqui, ó. Não funciona também porque só está com clique. Mas se tivesse com hover, quando eu passasse o mouse, aconteceria isso. E eu cliquei fora, ele volta. Só que não, pensa com hover, tá? Não sei por que está com clique, mas o importante é a intenção, né? Sempre. E a minha intenção é a melhor possível. Surpreenda, não negativamente com clique, mas com hover. Isso é interessante. Isso é legal se apresentar para o usuário. É um diferencial. E não tem nada demais. Eu não estou prejudicando o SEO porque eu estou fazendo com o atributo title que você pega direto pelo CSS e imprime como content. É isso que é legal. Então, vale a pena você saber que existem essas mágicas e saber trabalhar com isso. Um exemplo, você pode criar uma barra de loading ou uma barra de progressão só em CSS. E você pode manipulá-la com JavaScript e fazer uma coisa totalmente sexy, sem usar imagem, porque você teve uma ideia de fazer uma coisa diferente. Você pode também fazer isso aqui. Isso é um porco. É muito fácil você dizer quanto a pessoa está gastando. Você não pode dizer de uma forma mais legal, mais amistosa. Por que você não pode fazer um porquinho? Combina com o PNG, bota um quadrado de fundo, faz ele se movimentar, está pronto. Assim foi feito o porquinho. E tem vários outros desses. A gente criou um infográfico dinâmico, só com CSS na Melt. Muito bacana e ao mesmo tempo é dinâmico. Então vale a pena você pensar que você pode fazer coisas desse tipo. Infográficos são muito legais, cara. Tá mó onda de infográfico. Só que é tudo design, é tudo JPEG. Por que você não pode tentar fazer um desse dinâmico? Ninguém falou que você não pode, cara. Se falar, manda falar comigo. Eu provo o contrário. Você nem falar nada. Sejam malucos, gente. Sejam. Eu sou. E é legal quem é. Eu gosto de conhecer pessoas que são. Se você não é, seja, fique. É assustador? É. Mas é o diferencial. Eu fui e eu criei o Homer Simpsons em CSS3 em 3 horas. Hoje em dia está no Mozilla Labs. E hoje em dia, ele é o 5º ou 6º mais com likes na história do Mozilla Labs, cara. E ele pisca. Eu podia dizer qualquer coisa dele. Mas ele pisca. Viu? Quando alguém fala para vocês que vocês não podem fazer isso, vocês falam, cara, o Bernard fez um Homer Simpsons. E ele pisca. Então, quando alguém fala para vocês que não é possível, lembra que ele pisca. Você pode fazer qualquer coisa. Pode sim. Pode mesmo. Não que você deva, mas você pode. Eu e o Zeno, e o Zanoni, amigo do Zeno, a gente pensou em fazer um rádio velho. O que vocês acham sobre isso? Criamos um projeto chamado Old Radio. E também está no Mozilla Labs. Esse é o Old Radio. O Old Radio, ele não tem imagem, é só CSS3. Ele tem HTML5 e ele tem JavaScript. Quando nós fizemos o Old Radio, deixa eu só voltar aqui, a gente teve algumas dificuldades.
eu vou mostrar para vocês rapidamente, para poder vocês ficarem impressionados ou entediados, tanto faz, já está acabando a minha palestra. Quando a gente pensa em CSS, a gente esquece que se eu estou trabalhando com CSS3 e eu posso fazer curva, e eu posso ter alfa, eu posso fazer qualquer coisa. Por que eu não posso usar o alfa para fazer um dourado, um amarelo, que vem do transparente para o preto, e o arredondado, para fazer um botão? Por que eu não posso usar o RGBA novamente para fazer um box shadow e fazer essa luz e essa sombra? Por que eu não posso usar um preto em RGBA para fazer como se fosse um buraco e novamente com a percepção eu fazer essa luz aqui? Por que eu não posso usar o RGBA para fazer um efeito de vidro? É transparente para branco transparente. Por que eu não posso usar o GRBA combinado com um linear gradiente, com repetição, e fazer um transparente e um pouco menos transparente, e dar uma textura de madeira? Quem falou que isso é impossível? A gente fez. Ele não pisca, mas a gente fez. Se você faz uma coisa visual, nunca esqueça, o mais importante é a função. Mesmo sem os efeitos visuais, está aí o World Radio. Bem, versão 2D, mas está aí. Ele funciona. Olha como é que ele está todo certinho, organizado. Só não tem as mágicas, os truques, mas está aí. E ele funciona. Olha que bacana, a gente pensou como é que a gente faz para tocar de estação ou para mexer no volume. A gente tem que pegar quando o cara clicar e ele arrastar para poder a gente executar alguma coisa. Isso é pensar na função. A gente pode fazer um pouco mais além. A gente pegar o ângulo e saber onde ele soltou o mouse para saber qual foi o ângulo que ele virou quando ele pegou o túnel. A gente pode ir um pouco mais além. A gente pode mostrar o ponteiro e dizer onde o ponteiro está. Caso vocês não saibam, isso aqui é CSS. E é uma div só. Eu digo que eu tenho um linear gradiente que se repete, só que eu dou um background position e um background size. E digo que esse aqui tem um background size específico, esses aqui tem um background específico, e aqui volta por conta em matemática em CSS. Simples? Não sei, mas é possível. E aí, para ficar melhor ainda, a mesma conta matemática, mas só que de uma forma diferente, a gente usou isso no JavaScript. Para quê? Para a gente poder posicionar o ponteiro e dizer que daqui para cá é uma outra estação. E ele calcula quantas estações ele tem nesse espaço. Fizemos isso. Poderia ser impossível? E olha que legal. O Zeno teve uma ideia sensacional. Sensacional. Ele anda comigo, ele acaba tendo essas ideias muito boas. Se é um rádio velho, eu tenho que dar chiado. Quando você está mudando de uma estação para outra, a música nessa estação está alta. E ela faz uma curva que ela fica baixa e ela volta a ficar alta na outra estação. Simples. Só que ele fez o contrário. O chiado aqui está baixo. E quando você vai rodando, o chiado aumenta e volta para baixo na outra estação. É a realidade, é perfeito. É perfeito, é quase como se eu fizesse. Perfeito. Então a gente pode, de fato, fazer qualquer coisa, se possível. E eu mostro para vocês o World Radio. O áudio está ligado aqui? Sim ou não? Esse é meu segundo holding. E como eu falo para vocês, o World Radio funciona. O mais legal. Legal, né? Obrigado. Mas isso não é o melhor de tudo. O melhor de tudo, que eu acho, é que o desafio não parou aí.
A gente conseguiu criar uma coisa em CSS3 com HTML5, com JavaScript, usando UI, e muito legal, foi muito divertido. E a gente botou um easter egg. Eu posso chegar aqui, eu faço isso aqui. Konami Code. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, BA. Ele vira o tron. Só CSS. Quando eu falo que tudo é possível, de fato tudo é possível. Se desliga, ele fica muito bonito. E se liga, ele fica mais bonito ainda. E falar em bonito, a internet lembra que a internet precisa ser divertida. E muito obrigado, gente. Valeu pela oportunidade.